Prezados candidatos ao concurso da Marinha, concurso para o Serviço Militar Voluntário da Marinha, tanto oficiais como praças. Vamos aqui a mais uma aula do canal RM2 Total, aula que eu julgo importantíssima para todos. Primeira coisa aqui, pessoal, essa observação é muito importante e vou dizer a vocês por quê. Regra, nós vamos estudar agora a seguinte regra de acentuação, a regra do hiato com o I ou U tônicos. Vou explicar passo a passo isso aqui para vocês. Porém, eu já começo essa aula com uma observação. Essa regra só vale para palavras oxítonas e paroxítonas, tá bom? A regra das proparoxítonas vai sempre prevalecer sobre essa regra que nós vamos estudar agora. Por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Pelo seguinte, porque a Marinha vai cobrar questões de acentuação gráfica na prova e vai cobrar da seguinte maneira. Ela pode cobrar assim, um tipo de questão, tá bom? Assinale a alternativa abaixo em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Mas ela também pode cobrar e cobra sempre nas provas o seguinte tipo de questão. Assinale a alternativa abaixo em que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. E aí o aluno ele vai ver um acento em cima do I ou um acento em cima do U e vai pensar que é pela regra do I e do U. Mas o aluno precisa verificar se essa palavra é proparoxítona, tá bom? Se a palavra for proparoxítona, a regrinha aqui é o quê? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Então já grave isso antes de adentrarmos aqui no estudo do I e do U, pessoal. Ao término aqui desse módulo de acentuação gráfica, a última aula que eu vou fazer vai ser justamente explicando como a Marinha cobra isso, tá? E eu vou dividir as regras ali. Para quê? Para que você saiba quais são as regras que a Marinha cobra, ou seja, as regras que a Marinha considera ali como mesma regra, tá ok, pessoal? Vamos dando continuidade aqui então. Olha lá, primeiro nós vamos saber o que é um hiato com I ou U tônico, pessoal. Então essas palavrinhas aqui é apenas para mostrar para vocês o que é um hiato com I ou U tônico. Bem, se o I ou U é tônico, nós já sabemos que a acentuação tônica, ou seja, quando eu pronuncio a palavra, o I ou U, tá, é a letra com a pronúncia mais forte na palavra. Então, olha aqui. Baú, saída, faísca, baús, juiz, juízo. Observem aqui uma coisa, pessoal. Todas essas letras aqui, ó, o U, o I, o U aqui, o I e o I, eles fazem um hiato, pessoal, com uma vogal anterior. Olha aqui, o que é um hiato? São duas vogais, uma seguida da outra, tá bom? Porém, em sílabas diferentes. Isso aqui é um hiato, tá ok? Então, isso que está em vermelhinho aqui, ó, é um hiato. E nós temos aqui o quê? A segunda vogal do hiato sendo um I ou a letra U tônicas, pessoal, porque ela é pronunciada com maior intensidade aqui na palavra. Então aqui, ó, vamos lá. Qual a regra geral para isso, pessoal? As vogais I e U tônicas, tá? Ou seja, quando elas forem segundas vogais do hiato, né, como segunda vogal do hiato, isoladas ou seguidas de S na mesma sílaba, seguida apenas de S na mesma sílaba, são acentuadas com acento agudo. Então agora nós vamos ver o que, pessoal? Palavra por palavra aqui para que você entenda a regra. Olha lá, baú. Ela está sozinha na sílaba? Sim, está sozinha na sílaba. Faz hiato com a vogal anterior? Sim. Então é acentuado. Saída.
faída. Olha aqui, sozinha na sílaba, fazendo hiato com a vogal anterior. Faísca. Olha aqui, pessoal, seguida de S na mesma sílaba, tá ok? Esse S precisa estar na mesma sílaba aqui que o I, ou, no caso, o U, se for uma outra palavra com U. Então, olha aqui, o S está na mesma sílaba, tá bom? E faz hiato com a vogal anterior. Faísca, por isso é acentuada. Baús, olha aqui, o U seguido de S na mesma sílaba. Se o S tiver em outra sílaba, não conta, tá bom? Seguindo de S com S na mesma sílaba, fazendo hiato com a vogal anterior. Juiz, muita atenção aqui nessas duas palavrinhas. Todo ano cai na prova essas duas palavrinhas aqui. Por quê? Obviamente porque o candidato se confunde. Olha lá, juiz, pessoal. Nós temos aqui um hiato, porém o I está seguido de Z na sílaba, então não é acentuada. Juízo já é acentuado porque o I está sozinho na sílaba, pessoal. Então gravem já essas duas palavrinhas aqui. Agora nós precisamos ter muita atenção com o seguinte, pessoal. Muita atenção aqui. E aqui vai valer o que eu falei, por isso que eu comecei também a aula falando das proparoxítonas, que a regra de acentuar todas as proparoxítonas prevalece sobre essa aqui. Então, olha aqui, pessoal, quando eu tenho os hiatos I, né? Ou seja, eu tenho aqui o I, tá? E a próxima vogal do hiato também é um I. Então eu tenho uma repetição aqui de dois Is. Ou o pessoal, não se acentua, exceto as palavras proparoxítonas. Por quê? Porque a regra das proparoxítonas prevalece sobre essa regra aqui do I e U tônicos formando hiato com a vogal anterior. Então olha lá, pessoal, os exemplos aqui, ó. Su, cu, u, ba. Eu não vou acentuar isso aqui, pessoal, tá joia? Xi, ita, também não vou acentuar. Va, di, i, se, também não vou acentuar. Observem que todas essas palavras aqui que eu coloquei, elas são paroxítonas. Agora, observem aqui uma coisa, pessoal. Se a palavra for proparoxítona, eu vou acentuar sim, mesmo que tenha o hiato aqui formado pelas duas vogais is ou duas vogais u aqui, pessoal. Olha lá, do, virou, é acentuada. Por quê? Porque nós temos aqui uma proparoxítona. Idishi também é acentuada. Necessaríssimo também é acentuada, tá bom, pessoal? Aqui uma observação para vocês, na língua portuguesa, nós temos a palavra necessaríssimo, ela pode ser escrita com um I ou com dois Is aqui, pessoal, tá bom? Então, necessaríssimo é acentuada porque é uma proparoxítona. Muita atenção nisso nas questões, vou falar novamente, tá? Nas questões que a Marinha coloca para o aluno marcar a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas pelo mesmo motivo. Dando prosseguimento aqui, pessoal, com a nossa aula. Quando vem seguido de NH, também não é acentuado, nem o U, nem o I. Olha aqui, pessoal, ladainha. Então eu não acentuo, forma hiato com a vogal anterior, porém não é acentuado. Rainha também não é acentuado, pessoal. Então toda vez que tiver NH, eu não vou acentuar. Então olha lá, muita atenção agora, tá bom, pessoal? Verificar sempre se a primeira letra do hiato, tá bom, faz parte de um ditongo. Olha o exemplo aqui para eu explicar para vocês o que eu estou dizendo. Olha aqui. Bo, cai, uva, pi, au, i. Olha aqui a primeira letra do hiato. O hiato é o quê?
é o I e o U, que estão separados aqui. E aqui o U e o I, que estão separados aqui, em sílabas diferentes. Porém, olha lá, a primeira letra aqui do hiato, pessoal, nesse caso aqui, é o I, e faz parte de um ditongo, o ditongo ai. E aqui a primeira letra do hiato é o U, faz parte do ditongo au. Então, eu tenho que verificar sempre se a primeira letra do hiato vai fazer parte de um ditongo. Quando acontece isso, eu tenho que verificar o seguinte, se a palavra é oxítona, tá? Ou se a palavra é paroxítona. Se a palavra for oxítona, eu vou seguir a regra normalmente. Tá aqui o caso da palavra oxítona. Pi, au, i. Sigo a regra normalmente. É acentuada porque faz um hiato com a vogal anterior. Tá joia? Então, oxítona, eu vou seguir a regra normalmente, tá? Não tem exceção aqui para a palavra oxítona. Porém, se a palavra for paroxítona, aqui estão os exemplos para a gente verificar, tá bom? Eu tenho que verificar o quê? O ditongo anterior, para ver se ele é crescente ou decrescente. Vou recapitular aqui com vocês, já vimos isso antes, mas vou recapitular aqui com vocês. Se o ditongo for decrescente, não se acentua. Vamos agora recapitular o que é um ditongo crescente e o que é um ditongo decrescente, pessoal. O ditongo decrescente, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou ter a primeira vogal do ditongo, tá? Com uma pronúncia mais forte. Então, olha lá, ó. Bai. Observe que eu pronuncio o bai aqui, pessoal, com uma pronúncia mais... O A com uma pronúncia mais forte. Eu não pronuncio bai, né? Eu pronuncio bai. U, K. Lembrando que essa pronúncia mais forte do A aqui, eu estou comparando com o I, tá bom? Agora, a pronúncia mais forte da palavra tem que ser o U, senão não vale a regra. O U tem que ser o quê? A sílaba tônica da palavra, com a pronúncia mais forte. Então, vamos lá, olha aqui, ó. Bai, U, K. É um ditongo decrescente, não se acentua. Bo, cai, uva. Olha lá, eu pronuncio bo, cai, o bo, cai, uva, bo, cai. Então, olha só, a pronúncia mais forte é na primeira vogal do ditongo e a pronúncia mais fraca é na segunda, né, que é uma semivogal. Por isso, bocaiúva, cai, é um ditongo decrescente e eu não vou acentuar a palavra. Sal, ip. Eu pronuncio sal, ip. Então, olha aqui, pessoal. Pronúncia mais forte, o A. Ditongo, então, decrescente aqui. Eu não vou acentuar o I. Feiura. A mesma coisa, eu não pronuncio feiura, eu pronuncio feiura. Então a pronúncia mais forte aqui, ó, do ditongo é a letra E. Então, se a pronúncia mais forte para a mais fraca, eu tenho um ditongo decrescente, não se acentua aqui. Já com o ditongo crescente, se a palavra for paroxítona, acentua-se normalmente. Então eu tenho aqui, ó, guá. Eu não pronuncio gua, iba. Eu pronuncio guá. Observe que o som aqui vai subindo. Então o U tem uma pronúncia mais fraca aqui dentro do ditongo e o A uma pronúncia mais forte. Então o ditongo é crescente. Então guá, iba é acentuada porque o ditongo é crescente. Guá, ira. A mesma coisa, é acentuada porque o ditongo é crescente, pessoal. E agora vamos aqui uma observação que eu já citei anteriormente também, tá? Os verbos com pronomes oblíquos átonos.
continua valendo a regra normalmente, pessoal. Eu ignoro o pronome aqui na hora da acentuação. Então eu vou considerar apenas a palavra que está aqui, ó, antes do pronome, tá bom? Então, ó, distribuí-lo. Eu tenho aqui o hiato UI, a segunda vogal é tônica, é o I, e faz um hiato aqui com a vogal da sílaba bu, com o U aqui. Então acentua-se normalmente. Eu desconsidero sempre o pronome oblíquo átono nas regras de acentuação, pessoal. Aqui nós esgotamos todas as possibilidades, absolutamente todas as possibilidades de cobrança dessa regra aqui do I e do U, pessoal. Quem ficou até o final da aula, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção. Até uma próxima aula.